Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gol de Ouro, um podcast trazido por estudantes de comunicação e mídia que juntam a sua experiência à sua paixão pelo futebol. Continuamos então a acompanhar o progresso de Portugal neste Mundial 2026. O meu nome é Valentim Santos, à minha direita tenho André Esteves e à minha esquerda José Sousa. Recentemente Portugal goleou, assim por dizer, o Uzbequistão, a contar para a segunda jornada da fase de grupos. Zé, quero-te perguntar qual foi a diferença de mentalidade neste jogo relativamente àquilo que foi o desastre com a República Democrática do Congo. Bem, na minha opinião, não sei se foi a mentalidade ou se foi treino ou algo do género, mas que o resultado foi completamente diferente foi, e que a atitude foi diferente, também acho que tenha sido. Tivemos muito bem, na minha opinião. Eu acho que o grau de dificuldade neste jogo era um pouco mais baixo do que foi no primeiro, mas lá está, na realidade tivemos muito bem e respondemos muito bem às críticas que foram feitas à nossa seleção, principalmente o nosso capitão Cristiano Ronaldo, que foi fortemente criticado após o primeiro jogo e que voltou a responder às críticas que lhe fazem com dois golos e com uma performance em geral muito boa da parte dele. A única coisa que eu tenho a apontar é que eu acho que houve ali dois ou três lances em que a nossa defesa pecou um bocado, que acabaram por não ser um problema neste caso, mas pode vir a ser no futuro. Houve um deles até que acabou por dar um golo ao Uzbequistão, que depois foi anulado, e bem anulado, mas em geral não causou problemas, mas pode vir a causar, porque os jogos vão ficar mais difíceis do que estão a ser agora. Sim, claro, e com um jogador dessa magnitude que felizmente está na nossa seleção, os olhos, os ouvidos, vai tudo, a atenção vai toda para ele. E viu-se neste jogo que acabou por ser positivo porque o Ronaldo é muito reagir às críticas. Ele recebe-as e quer sempre provar que é o melhor e provou que era o melhor. Na minha opinião, será sempre o melhor. André, o que é que achas do papel que o Ronaldo teve neste jogo frente ao Uzbequistão e a diferença que fez na mentalidade da equipa? O Ronaldo foi muito importante neste jogo, como vocês disseram, a responder às críticas, mais uma vez, tem sido assim ao longo da sua carreira, com dois golos e o papel de capitão a liderar a nossa seleção a uma grande vitória, apesar de sim ser um nível mais baixo, como foi, por exemplo, contra a seleção do Congo, na primeira jornada, mas realçar a atitude dos nossos jogadores do início ao fim, talvez ali com uma ligeira quebra depois da pausa de hidratação na primeira parte, mas sem ser esses poucos minutos, acho que foi uma exibição excelente, 5 golos, e podia ter sido mais, não fosse a boa exibição do guarda-redes do Uzbequistão, que salvou alguns golos certos. Mas sim, sobretudo realçar a atitude dos jogadores, que foi muito melhor do que no jogo com o Congo, e não facilitámos. É isso. Sim, ainda bem que falas das pausas de hidratação. Ali com o Congo, uma coisa que eu reparei, frente ao Congo e ao Uzbequistão, foram os primeiros 20 minutos, em que nós entramos a matar. Só que no primeiro jogo entramos a matar e depois saímos a perder, enquanto neste jogo entramos a matar até à pausa de hidratação, só que depois descaímos um bocado na qualidade, mas logo a seguir recuperamos e o jogo era nosso. Queria-te perguntar outra vez então sobre o que é que tu achas destas pausas de hidratação? O que é que os treinadores podem fazer? O que aconteceu provavelmente com o Roberto Martínez para dar aquela moral à equipa, fazer ali uns ajustes? Se achas que são válidas ou se são só mais uma regra? Eu acho que as pausas de hidratação têm sido um pouco negativas para a seleção, não só para a seleção, já se tem visto noutros jogos que as seleções, normalmente, sempre que uma seleção está por cima, chega à pausa da hidratação
e há sempre uma ligeira quebra. E notou-se no jogo de Portugal, tanto contra o Congo como contra o Uzbequistão, que baixámos um pouco a qualidade no jogo, mas felizmente no jogo contra o Uzbequistão conseguimos responder e ainda conseguimos fazer o terceiro golo antes do intervalo, que deu uma maior tranquilidade à seleção. Mas sim, as pausas de hidratação têm sido complicadas para muitas seleções, incluindo Portugal. Pois, e apesar de positivamente ou negativamente afetarem o jogo, acho que Portugal subiu para cima e queria te perguntar, Zé, sobre a nova mentalidade, a nova tática que nós vimos neste jogo passado, de um Portugal que nós já não víamos, se calhar, desde os tempos de Fernando Santos, que era bolas paradas, assim, mais estudadas, que as bolas paradas que nós tivemos deram engolo ou quase que davam engolo, e uma mudança de pensamento de Portugal de meter as bolas nos extremos, cruzamento para a área, e se não dá para a área, para trás, estejamos a perder a ganhar. O que é que tu achas desta nova mentalidade de Portugal? Eu acho que fez toda a diferença a maneira como estudámos as bolas paradas e que duas delas deram um golo e uma não deu por uma questão de centímetros, por causa de uma grande defesa do guarda-redes da seleção do Uzbequistão. E acho que foi uma excelente abordagem e que lá está, fez toda a diferença no nosso resultado. Primeiro temos aquele livre que toda a gente pensava que o Ronaldo ia bater e de repente Nuno Mendes tem um remate fortíssimo e que não dá tempo ao guarda-redes do Uzbequistão de sequer ter reação. Depois disso temos outro livre em que também há uma altura em que parece que é Ronaldo que vai bater, mas depois Ronaldo ele desmarca-se para dentro da grande área e Bruno Fernandes faz um passe por cima da barreira, quase vai em golo do Ronaldo. E depois temos o golo que foi considerado autogolo, que foi de um canto que parece que é, pronto, parece quase matraquilhos, mas foi também estudada a maneira como os jogadores da nossa seleção se posicionaram e que acabou por dar em golo. Acho que foi uma excelente abordagem. Acho que temos que manter este tipo de lances que nos podem levar a muitas vitórias, na minha opinião. Sim, nesse lance de bolas paradas antes do canto, Ronaldo nesse desmarca, ele só vai passear, engana toda a gente e depois corre, mas pronto, uma boa defesa do guarda-redes do Uzbequistão. Passamos então à nossa primeira rúbrica dos jogos em análise e pronto, André, trouxeste aqui um lance para nós, podes explicar, dizer. Sim, o lance que eu trouxe é um lance do Cristiano a pressionar o guarda-redes e quase deu gol. Não fosse uma grande defesa do guarda-redes do Uzbequistão. Está toda a gente a querer ver o hat-trick de Cristiano Ronaldo. Mas bem, o Cristiano tem de pressionar e O que eu destaco neste lance é a atitude do nosso capitão, que aos 41 anos e após 2 golos, quer sempre mais e foi pressionar o guarda-redes para tentar o hat-trick, mas infelizmente o guarda-redes do Uzbequistão fez uma grande defesa. Pois, e Ronaldo, a ser o Ronaldo. Zé, trouxeste aqui um lance para nós, puderes explicar então a tua escolha? A minha escolha não é bem imparcial, porque quem já jogou a bola comigo sabe que, bem passando no meio campo, eu remato, que nem sempre corre bem, aliás, a maioria das vezes corre mal, mas é um lance em que há um remate que parece quase disparatado de João Félix. Ele vai à procura de tirar a bola à defesa do Uzbequistão, acaba por conseguir e ainda nem está bem virado para a baliza e remata logo. Foi completamente imprevisível, o remate não vinha bem preparado, mas que ia dando golo. E eu acho que eu escolhi este lance porque acho que mostra também, tal como o lance que o André escolheu, mostra uma vontade de marcar mais um golo, mesmo quando se calhar em princípio já nem era preciso, e mostra muita garra e vontade de vencer e seguir em frente. Corta a defensiva, recupera ali Portugal e o remate longe. Ai. Pronto, lá está João Félix, quase que à lei da bomba a tentar fazer mais um golo para a nossa seleção.
Isto se calhar, pronto, a maioria das pessoas se calhar não acha que isto tenha sido uma boa opção porque um passo ou um cruzamento naquela situação poderia ter dado melhor resultado e fazer uma jogada um pouco mais pensada podia ter sido mais positivo, mas na minha opinião acho que este tipo de vontade e este tipo de quase que meter a bola debaixo dos braços e dizer eu resolvo faz falta e fez falta principalmente no nosso primeiro jogo. Bem, falámos há bocado da nova mentalidade de Portugal relativamente aos lances de bola parada. Eu tenho que trazer o primeiro gol. Foi fenomenal o trabalho de Nuno Mendes e do Cristiano Ronaldo, em que eu digo que tem que ser uma assistência para o Cristiano, que a FIFA devia-lhe ter dado a assistência, porque enganou, enganou, enganou-nos a nós, que íamos logo fazer a celebração do Ronaldo e acabámos por ficar a olhar para a TV e surpreendeu a barreira e o guarda-redes do Uzbequistão. E esse é o lance que eu decidi trazer, porque tem que ser cada vez mais, as pessoas têm que perceber que Portugal está a crescer relativamente a estas táticas e é um bom lance para rever. Homens na barreira, pé direito de Cristiano Ronaldo. Mas foi Não preciso dizer mais nada, vimos. Eu queria só acrescentar que este lance, na minha opinião, é muito importante porque várias das críticas feitas depois do primeiro jogo da seleção foram em direção ao Ronaldo e uma das críticas que mais se ouviu é que ele está a jogar por ele e não pela seleção. Aliás, eu próprio disse isso e eu nunca estive tão feliz de estar errado. Ele, deste lance, claramente demonstra que o objetivo, e ele falou disso depois do jogo até, que o objetivo dele é ajudar mesmo a seleção e garantir este título, que é o único que lhe falta em quase todos os títulos que existem no mundo. E já agora, só para acrescentar ao que o Zé disse, o Ronaldo foi brutalmente criticado e dizer que ele joga para ele. E depois do gol que nós vimos do Nuno Mendes, em que toda a gente pensava que era o Cristiano, vê-se depois nas repetições do Ronaldo a apontar para a cabeça, a dizer que Foi pensado. foi pensado e pronto, é isso. Enganou toda a gente. Sim, claro, e acabamos todos por ser um bocadinho hipócritas no que toca ao Ronaldo, mas no fundo o que nós queremos é a nossa seleção no maior patamar mundial, que é ganhar então o Mundial, e esquecemos às vezes que Portugal não seria favorito, um dos favoritos, sem o nosso Ronaldo. Hum, Infelizmente não depende só de nós. Aconteceu recentemente o jogo da Colômbia contra o Congo, em que a Colômbia acaba por tirar vantagem por 1-0. André, diz-me o que é que no jogo, o que é que aconteceu só para. Um jogo que não era bem disputado, que a Colômbia era mais favorita, mas acabou por dar a melhor, mas foi pela margem mínima. Bem, sobre esse jogo, como vimos, a seleção do Congo não é nada fácil. Portugal encontrou bastantes dificuldades, mas a seleção da Colômbia conseguiu fazer o seu trabalho, que era ganhar, apesar de ser só 1-0, mas o que interessa são os 3 pontos e estão em primeiro do grupo. Mas pronto, foi apenas 1-0 porque o Luís Dias fez 2 golos, mas foram anulados. Mas apesar de ter sido apenas 1-0, o controle foi total da Colômbia. Talvez problemas de eficácia não tenham contribuído para ter sido um resultado mais alargado, mas o que interessa para a seleção colombiana é que fez o seu trabalho, conseguiu ganhar e está em primeiro no grupo. Esperemos que Portugal consiga roubar esse primeiro lugar à Colômbia. Sim, o Congo tem demonstrado que não está aqui para dizer que participou, está aqui Sim. para nos dar uma valente dor de cabeça. Também é dando à Colômbia, só que a Colômbia não pensou como nós, que pronto, é o Congo, isto Sim. aqui é para golear e foram mais inteligentes. Zé, eu pergunto-te como é que esta mudança de mentalidade da Colômbia, ou seja, não tiveram aquela mentalidade de é uma equipa mais fraca, vamos rodar a equipa e preparar-nos para Portugal, se essa mudança essa diferente abordagem que nós não tivemos acabou por beneficiar a Colômbia e dar-lhes o topo do nosso grupo. Bem, eu acho que a Colômbia foi claramente superior no jogo contra a República Democrática do Congo e fez o que nós não conseguimos fazer. Lá está, a Colômbia insistiu muito o jogo todo
teve a infelicidade de só ter conseguido marcar um golo e temos que ter bastante cuidado com esta seleção da Colômbia porque o jogo que se segue da nossa seleção é crucial e vai, na minha opinião, definir o resto do torneio, porque se nós passarmos em primeiro, o caminho é aceitável, em princípio, né? Não está nada definido, e se não passarmos em primeiro vai ser muito complicado chegar, por exemplo, a uns quartos de final, que é em princípio o mínimo que deveríamos fazer com uma seleção como a nossa. Lá está, a Colômbia foi, em relação ao jogo com a República Democrática, com o Congo, a Colômbia foi superior a nós e é algo a ter em conta, apesar de eu achar que nós, por norma, safamos-nos melhor com as equipas que são à partida mais fortes e meio que facilitamos quando achamos que vai ser mais fácil, e foi se calhar o caso do nosso jogo com o Congo, e como se pode ver, o resultado não foi o melhor nem o que esperávamos. Pois, ainda bem que falas disso, deste próximo jogo que nós vamos ter com a Colômbia, porque deixas-nos introduzir então o nosso segundo segmento, que vamos fazer um X2, que é o quê? Vamos pegar nos próximos 2 jogos do nosso grupo e vamos aqui fazer os 3 as nossas apostas. Se quiseres começar, André, então com o próximo jogo da seleção. Sim, eu acho que vai ficar 2-1 para Portugal. 2-1 porque eu acho que Portugal consegue perfeitamente fazer 2 golos à seleção da Colômbia, porque temos um ataque forte e a seleção da Colômbia, a defesa não é de todo o seu forte, mas por um lado o ataque é fortíssimo e acredito que se calhar Luís Dias, Luís Soares, Rames Rodrigues, os principais jogadores da Colômbia, talvez façam um gol a Portugal e compliquem o jogo, mas eu penso que Portugal vai ganhar 2-1. Zé, tinhas a mesma opinião, resultado diferente? Eu fiquei um pouco mais iludido que o André, se calhar, com o jogo de ontem, e eu apostaria num 3-1 para Portugal. Acho que lá está, temos que ir com tudo, é importantíssimo e vai definir o resto do nosso Mundial. E é tal coisa, nós com seleções mais fortes acabamos por realmente mostrar quem somos, e é nestes jogos que eu acho que a seleção realmente brilha, e portanto eu acho que eu aposto no 3-1. Acho que conseguimos. Primeiro, eu acho que temos mais qualidade que a Colômbia, não só a nível individual, mas a nível coletivo também. E acho que é bastante possível que sofremos um gol da Colômbia, que eles são muito fortes no ataque. Sim, eu não me vou iludir tanto. Acho que não vai dar um 3-1, mas também a diferença vai ser a mesma, 2 golos, porque para mim é um 2-0. Se formos com a mentalidade que viemos com o Uzbequistão, ou seja, é o Uzbequistão ou é o Congo, isto é fácil. Não, a Colômbia não é fácil. A Colômbia vai ser uma dor de cabeça, mas se nós formos com a mentalidade certa, com surpreender, não ser o mesmo Portugal de sempre, eu acredito que vamos ser felizes, vamos passar em primeiro, e os 16 avos vão ser muito mais fáceis do que se passarmos em segundo lugar, porque o outro lado da tabela não é muito feliz para nós, e tal e qual como no Euro 2016, se formos ali empate a empate, pode ser que possamos dizer que o Ronaldo e nós sejamos campeões do mundo. Pronto. Se quiseres dizer alguma coisa sobre isto. Não, eu acho que é isso, fazer o nosso trabalho, ganhar a Colômbia e passar em primeiro para ter um melhor sorteio que vai ajudar imenso na nossa caminhada no Mundial. Eu acho que pelo menos fico com a impressão que desta vez não vamos precisar de ver o último jogo da fase de grupos com uma calculadora na mão e com um texto na outra, porque a minha ideia que foi sempre assim, passamos sempre à rasquinha, e eu acho que desta vez isso não vai acontecer, e espero mesmo que não aconteça e consigamos a tal vitória contra a Colômbia e passemos em primeiro. Pronto, e aqui é bem rápido, que a malta quer é ver os resultados dos outros jogos e as nossas opiniões profissionais, né? Falta-nos um jogo do grupo, que não é o nosso, que vai ser entre o Uzbequistão e o Congo, que à partida seria um jogo para deixar de lado, mas não é importante para nós, é o nosso grupo, e já vimos que o Congo não está para brincadeiras. André, pergunto-te quanto é que achas que esse jogo fica assim bem rápido, e o que é que podemos esperar?
Bem, eu acho que o Congo é mais forte e vai ficar 2-0. 2-0 para a seleção africana. Sim. Eu concordo com o André na medida em que o Congo é claramente a seleção favorita e, portanto, eu aposto num 3-0, pá, só para não ser igual. Sim, é um bom resultado. Eu já acho que, como o Congo nos surpreendeu, eles também vão pensar que a Colômbia nos surpreenderá. E se eles ganharem o Uzbequistão, ficam com os mesmos pontos que nós, caso nós percamos contra a Colômbia. Por isso, acho que vai ser um jogo. O Congo vai entrar com tudo e também acho que vai ser uma vitória clara. Diria um 2-0, um 3-0 também. Passamos então, pronto. Não foi só. Este não é não é o único grupo do Mundial. Antes fosse, nós já éramos campeões. Ahm, Há aqui resultados marcantes, históricos. André, para ti, qual é que foi aquele resultado que tu achas marcante? Aquele que tu mais gostaste de acompanhar? Para mim, talvez a Noruega-Senegal, 3-2 para a seleção nórdica, que foi um grande jogo. 2 golos do Haaland, que mostrou novamente ser um grande avançado. Mas destacar também a seleção africana, que deu uma grande resposta e que nunca desistiu. E também destacar o jogo da Argentina 2-0 para cima da Áustria, em que o Messi atingiu mais um recorde, tornou-se no melhor marcador de sempre em mundiais, com 18 golos. E é isso. Para ti, Zé, o que é que gostavas de realçar aqui neste. Para mim, acho que é realçar o inevitável, que é a seleção de Cabo Verde, pela qual já toda a gente se apaixonou. Este ponto que começa por fazer história por se ter qualificado pela primeira vez para um Mundial, depois volta a fazer história com um empate histórico contra a Espanha, em que, pronto, o Cabo Verde, como é que eu ia te explicar? Teve o tempo todo a defender e a tentar impedir que a Espanha fizesse o golo enquanto a Espanha atacava sem parar. Mas neste jogo foi diferente, neste empate com o Uruguai, 2-2, sai do jogo a pensar que Cabo Verde merecia a vitória. Aliás, Cabo Verde teve mais remates à baliza do que o Uruguai e é realmente impressionante o que esta seleção está a fazer até aqui. Sim, que não seja, se não for Portugal, esperemos que seja aos nossos irmãos cabo-verdianos. Só mesmo para aqui para acabar, para mim, Curaçao também está a fazer uma campanha. O Equador está a deixar muito a desejar. Já é o segundo jogo que está a deixar muito a desejar. E pronto, que Curaçao seja feliz, que Cabo Verde seja feliz e que as novas seleções consigam o seu espaço. E assim fechamos este episódio. Obrigado a quem viu e ouviu. Não percam os próximos. Vamos continuar aqui com Portugal rumo à final do Mundial. Obrigado.